Para proteger a garota que ama, o rico diretor está determinado a enfrentar qualquer um. Quando On e Homer estavam discutindo, Lily apareceu de repente. Felizmente, ela ainda não tinha ouvido a conversa deles. On explica que Homer tem alguns negócios para resolver, então ele pretende deixar a mansão. Obviamente, Homer também não queria ir embora. Quando subiu para fazer as malas, conheceu Lyra. Assim que ele saiu da sala, Homer olhou para ela com olhos penetrantes, dizendo que deveria tê-la matado na noite passada. Então ele ergueu uma foto da irmã de On, forçando Lyra a olhar para ela. Homer avisa que vai observá-la a cada minuto de cada segundo. Neste momento, a irmã mais nova de On apareceu. Homer imediatamente mudou seu rosto, mostrando uma expressão muito amigável. Então ele foi para o quarto de sua paixão, olhou para os objetos que sua paixão costumava usar. Ele estava imerso em seu próprio mundo. No entanto, On não sabia que Lyra estava em perigo. Não apenas isso, mas também estava feliz por Homer finalmente ter ido embora. Antes de partir, Homer ainda não se esqueceu de zombar de On, admirando-o por ter conseguido encontrar uma esposa tão elitista. Homer diz que Lyra é tão honesta quanto a irmã perdida de On. Depois que Homer saiu, On chamou Lyra para a sala, questionando-a porque ela falou sobre o casamento falso com Homer. Lyra fez isso para proteger On. Essas palavras deixaram On um pouco desconfiado. Quando ele estava prestes a perguntar a ela, a porta foi aberta. Zeynep chamou-os lá embaixo para conversar. No entanto, o assunto da conversa girou em torno da falecida irmã de On, Lyra, que está muito chateada, aproveitando para fazer o café do marido para ir embora. A mãe de Eda começa a insultar Lyra, dizendo que fazer café é trabalho de empregada, então ela também insinua que Lyra não é digna de sua condição atual. Porém, Lyra não tem paciência, dizendo que On gosta de tomar seu café. Então ela se virou para sair. Neste momento, On está no escritório. Ele não entende porque Lyra disse a Homer que seu casamento com Lyra é apenas um jogo, mas para proteger On, Lyra disse isso. As palavras de Lyra magoaram On um pouco. Para manter a compostura, ele reproduz o vídeo para despertar o ódio contra Lyra. Até agora ele não sabia que este é o vídeo que pode provar a inocência de Lyra. Ele estava agora a apenas um passo da verdade. Mas no momento mais importante, Lyra abriu a porta e entrou. Ele ficou muito bravo, começou a ficar bravo com Lyra de novo. Quanto mais On falava, mais bravo ele ficava. Em seguida, desligou o computador, mandando Lyra sair rápido. Só assim, os dois mais uma vez ignoraram a verdade. Assistindo a isso, o público ainda fica impaciente por eles. Há apenas um vídeo que eles ainda não conseguem assistir o tempo todo. Lyra olhou para a foto de Seren, até esperando que a pessoa comendo o bolo fosse ela mesma. Agora esta vida para ela é como um inferno. À noite, Lyra se lembra do pesadelo de ontem. Pensando que On poderia estar em perigo, ela estava extremamente preocupada. Deste lado, sempre que se depara com uma história triste, On encontrará seu amigo. Ele não sabe lidar com esse sentimento, se odiando por ter se apaixonado pelo assassino que matou sua irmã. Nessa hora, Lyra saiu para tomar um pouco de ar fresco, sem saber que alguém a estava seguindo. Homer enlouqueceu e a sequestrou. Depois de descobrir que Lyra estava desaparecida, On percebeu que não poderia perdê-la. A menina só saiu para passear no jardim à noite, mas quase perdeu a vida. Um homem apareceu de repente por trás, amordaçou-a à força, deixando-a em coma. Quando Lyra acordou, ela se viu deitada em um caixão e Homer a olhava friamente. Em seguida, ele bateu na madeira. O barulho alto deixou Lyra tonta, mas quanto mais ela resistia, mais satisfeito Homer parecia. Lyra continuou implorando, mas Homer não se importou. Ele atormentará lentamente Lyra para vingar a garota que ama. Depois de uma noite, Homer abriu o caixão e olhou indignado para Lyra. Ele diz que isso é só o começo, Lyra vai pagar pelo que fez. Ele puxou Lyra para cima e amarrou-a a um poste. Depois balançou o bastão para frente e para trás na frente dela. Homer disse, eu poderia ter matado você diretamente, mas isso seria muito fácil para você. Por sua causa, perdi a pessoa que amo. De repente, ele pensou se On perdesse a garota que amava, como ele se sentiria. Neste momento, On ainda não sabia da situação. Depois de conversar com o velho, ele relembrou sua atitude para com Lyra, sentindo-se extremamente culpado. Pela manhã, ele voltou para a mansão. Antes de entrar na sala, Homer respirou fundo, mas depois de entrar, ela não encontrou Lyra, então saiu correndo para procurar, mas procurou em todos os lugares da mansão, ainda sem sinal dela. Quando estava para sair, descobriu que o colar havia caído no chão, percebendo que era o colar que sua irmã deu a Lyra. On imediatamente percebeu que algo estava errado. Só então o telefone tocou. Homer ligou para ele, dizendo, você quer vingar sua irmã? Se você não pode fazer isso, deixe-me ajudá-lo. On estava extremamente preocupado, lembrando-se das palavras de Lyra uma vez. Antes disso, ela o lembrou que Homer era perigoso, mas ele não a ouviu. Pensando nisso, ele cerrou os punhos com força, jurando não deixar ninguém machucar Lyra. Em seguida, ele rapidamente foi embora. Lyra o viu entrando em pânico assim e imaginou que algo deveria ter acontecido. On sabe que Homer não está brincando, talvez desta vez ele realmente perca Lyra.
Nessa época, Homer só saía para comprar coisas, tocava música especialmente para Lyra. Ele inventou uma maneira de lidar com Lyra, que é alimentá-la com um bolo venenoso como Seren. Só de pensar assim, Homer ficou extremamente animado. Ele olhou friamente para Lyra, dizendo que Lyra tinha que fazer o bolo sozinha. Homer a empurrou para a mesa, não teve outro jeito. Lyra fez o que ele disse, ela continuou implorando a Homer. Neste momento, o telefone de Homer toca, ele provoca Lyra algumas frases antes de atender o telefone. Ele ligou viva voz e Homer perguntou apressadamente se ela estava ferida. Mas antes que ele pudesse dizer muito, Homer desligou. Homer ameaça Lyra para fazer bolo. Memórias dolorosas do dia anterior se repetiram em sua mente, incluindo conhecer Homer pela primeira vez. Naquela época, Homer teve a bondade de salvar Lyra. Se não fosse a morte de Seren, o relacionamento deles não teria sido tão ruim. Hora de terminar, Homer pegou uma estranha poção, pediu que ela mesma derramasse sobre o bolo e a obrigou a colocar o bolo no forno. No final, Homer encontrou a localização de Lyra em um armazém abandonado nos subúrbios. 5 minutos depois, o homem trouxe uma cadeira e estava prestes a obrigar Lyra a comer bolo. Não só isso, antes de Lyra comer, ele pegou o celular para filmar essa cena. Ele queria que Homer sofresse. Lyra corre para dizer que isso não tem nada a ver com Homer, porque ele não a ama, o casamento deles é falso. Mas Homer estava cego de ódio, ele ligou para Homer, forçando-o a ver esta cena. Homer havia pensado em vingança inúmeras vezes, mas a essa altura, já havia se acostumado a viver com Lyra ao seu lado. Ele ordenou que Lyra não comesse, mas Homer ficou frenético, insistindo constantemente com ela. No final, Lyra disse a Homer para não vir aqui e tomou a iniciativa de comer o bolo envenenado. Homer estava completamente desesperada. Aos poucos Lyra sentiu todo o seu corpo tremer, seus olhos começaram a ficar embaçados, sua respiração estava acelerada. Homer continuou a zombar dela, esse era o fim que ela merecia. O estômago de Lyra começou a doer terrivelmente, mesmo agora ela ainda estava pensando em Homer, esperando que ele não viesse aqui para arriscar, mas ela não esperava que Homer estivesse vindo para cá. Homer promete a si mesma que com certeza a salvará, porque ela só pode receber o castigo dele, outras pessoas não estão qualificadas para isso. Nesse momento, a consciência de Lyra ficou nebulosa. Homer olhou para sua figura dolorida e teve uma sensação indescritível de excitação. Como Lyra estava prestes a entrar em coma, ela secretamente esperava que Homer não viesse aqui, pois sentia que não era digna da proteção de Homer. Neste momento, Homer está correndo contra o tempo. Lyra também desenvolveu um forte desejo de viver, tentando suportar a dor. Quando Homer chega, ele descobre que há muitos armazéns, incapaz de localizar a localização exata de Lyra. Com o passar do tempo, Lyra começou a perder o equilíbrio, mas Homer ainda não tinha intenção de deixá-la ir. Felizmente, os juniores de Homer encontraram o local, mas quando Homer invadiu o armazém, ele não viu a placa de Lyra. Ele viu farinha caindo no chão, olhando de perto para julgar a direção. Antes de sair, Homer pegou o bolo venenoso. Descobriu-se que quando Homer chegou, Homer havia descoberto seu carro. Não perdoaria Lyra tão facilmente, mesmo que o marido viesse, seria em vão. Em seguida, os dois saíram para a floresta lá fora. Agora que Lyra não tinha mais forças, Homer teve que carregá-la. Para evitar a perseguição de Homer, Homer pretendia lidar com Lyra também, mas ainda assim deixou pegada sem querer. Homer seguiu os passos, correndo enquanto chamava o nome de Lyra. Ouvindo a voz de Homer entrou em pânico um pouco. Vendo Homer se aproximando, Homer olhou para Lyra deitada no chão, verificando se ela ainda respirava. Embora Lyra ainda estivesse consciente, sua respiração já estava extremamente fraca. Ele adivinhou que ela não poderia mais viver, então decidiu ir embora. Ele acabou de sair, Homer chegou. Homer se escondeu apressadamente em um canto, preparando-se para um ataque furtivo a Homer. Homer chegou cada vez mais perto, mas não o notou. Homer queria ver como seria para Homer perder a pessoa que ele mais amava. Mas neste momento, Lyra lentamente abriu os olhos e viu Homer. Ao encontrá-la, Homer se acalma, dizendo que ela não pode morrer, essa é a ordem dele. Lyra usou sua força para se sentar, mas não conseguiu. Homer disse a ela para segui-lo, mas depois de dar 2 passos, ela caiu novamente. Acontece que isso era apenas uma ilusão dela. Mais tarde, Homer descobre que Lyra está em coma. Ele imediatamente ligou para o hospital e enviou a localização para seus subordinados. Diferente de sua frieza habitual, disse a Lyra para não ter medo. Inesperadamente, Lyra ainda estava preocupado com sua segurança neste momento, dizendo que deveria ter cuidado com Homer. Ou olhou para Lyra com dor, então a abraçou com força. Mas depois de um tempo, Lyra perdeu completamente a consciência. Não importa como Homer a chamasse, ela não reagia mais. Não conseguia pensar muito. Ele começou a fazer compressões no peito dela. Homer vai salvar Lyra desta vez? Por favor, aguarde o próximo episódio.